Olá, amados. Mais uma vez eu, Pastor Carlos, estou aqui para trazer uma palavra de ensinamento para a sua vida, uma palavra de fé. A palavra de Deus é muito rica de conteúdo, é muito rica de conhecimento, é muito rica no sentido de nos instruir, de nos preparar, de nos adestrar, nos preparando assim para os intempéries, para as adversidades da vida. Então, sábado passado tivemos a pré-aula nos falando sobre motim em família. E hoje, a lição de número 6, o título é Pais zelosos e filhos rebeldes. Então, esse trimestre muito abençoado. Fica firme aí, preste atenção na lição, acompanhe. Relacionamentos em família, lições bíblicas, revista da CPAD, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então são lições muito práticas, né? Que traz muita prática de vida e que precisamos estar atentos. Então, vamos lá, vamos dar início aí esta lição abençoada aí. Vamos lá, então. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Texto áureo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Isso quer dizer, das escolhas dos filhos. Então vamos lá para a leitura bíblica em classe. Antes disso, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever, inscreva-se no canal, tá? Sua inscrição no canal é importante, você estará assim também cooperando comigo em evangelizar, porque quanto mais inscrição, quanto mais likes, não é? Comente, compartilhe, isso é muito importante, principalmente se inscrever e deixar o seu like na lição, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, indique para muitas outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Assim você estará também participando. Você terá também uma pedrinha na sua coroa. Está debaixo também das minhas intercessões como inscritos, ok? Desse meu canal. Então, vamos lá. Leitura bíblica em classe, Juízes número 13. Capítulo 13, do versículo 1 ao 7, e depois o capítulo 14, do 1 ao 3. Então, tudo no livro de Juízes. Nos diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinhos, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Ok? Então agora Juízes 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tima a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher.
Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, vamos lá. Introdução. A palavra-chave desta lição é instrução. Então, instrução é o ato de instruir. Então, se refere ao ato de adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, enfim, buscar conhecimento e sabedoria e assimilar, ok? Na nossa vida. Então, daí a importância da instrução, principalmente da palavra de Deus. Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social. Escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. AC. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal de acordo com a Bíblia. Na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Deixar bem claro que Sansão foi o último juiz concernente ao livro de Juízes. Mas o último juiz mesmo de Israel foi Samuel, ok? Então ele fala que ele foi o último aqui porque se refere ao livro de Juízes. Porém, Samuel, que foi o último juiz de Israel, está no livro do próprio Samuel, ok? Então vamos lá. Vimos que ele era irascível, isso quer dizer iracundo, né? Pessoa que se ira com facilidade, e era rebelde, né? Era desobediente a seus pais e desobediente à palavra de Deus, né? Assim ele desobedeceu a seus pais. Tópico de número 1. Os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável, subtópico 1. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 1. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes 13, versículo 1. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia uma casa fiel ao Eterno que recebeu a visita do anjo do Senhor. Nós já aprendemos aqui coisas gloriosas, né? Importantíssimas aqui. Nós vemos que Israel, toda vez que desobedecia a Deus, eles sofriam, os inimigos prevaleciam sobre eles. E toda vez que eles se humilhavam, se convertiam do seu mau caminho, se consertavam com Deus, Deus os abençoava e eles tinham vitória sobre os inimigos. Então, como eles desobedeceram, estava lá de novo sob o jugo dos filisteus. Então, vemos no decorrer do livro dos Juízes, principalmente, que vários juízes foram levantados, né? Então, está aqui. O próprio Sansão já foi o 12º juiz a ser levantado, aí o último do livro de Juízes. Mas havia uma família ali obediente. Outro ensinamento muito importante. Vemos que, embora a pessoa viva num contexto, numa sociedade, num local onde tem várias pessoas rebeldes, a pessoa pode confiar em Deus e ser uma pessoa obediente, assim como os pais de Sansão eram. Então Deus olhou e viu que eles eram obedientes. Então, prosseguindo, tópico número 2. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Aí Juízes 13:2, que nós já lemos lá na leitura bíblica em classe. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do rei de Israel.
Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca, Ana. Podemos aqui acrescentar a própria Raquel, não é? Maria, né, que gerou Jesus no seu ventre, que era estéril também. Isabel, a mãe de João Batista, que também era estéril, né? Então são tudo exemplos, né, de mulheres estéreis que por milagre conceberam, tiveram filhos. Amém? Que tiveram a esterilidade revestida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Subtópico de número 3. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Está aí em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números, capítulo 6, versículo 13 a 21, nos dá ali a orientação de como seria o nazireu, o que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, está em Juízes capítulo 3, versículo 4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de nazireu. Então, está aqui os detalhes importantes desse nazireado, né? Que o nazireu deveria se comportar, agir, fazer de acordo com o que foi lido aqui. Tópico de número 2. Nascimento de Sansão e sua formação. Subtópico de número 1. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Está em Juízes, capítulo 3, versículo 4. Porque Deus anunciou o seu nascimento, né? Que privilégio, né? Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan. Juízes, capítulo 13, versículo 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sobre a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe, quer dizer, por Deus o Todo-Poderoso. Subtópico de número 2, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Letra A. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. B. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar criança. C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio das chamas do altar. Então está aí Juízes, capítulo 13, versículo 6, o 8, 9, o 11 e o 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade em Deus. Quer dizer, os pais tementes a Deus. Subtópico número 2, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Então está aí, Números capítulo 6, versículo 1 ao 7. Vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Então isso quer dizer, ele até um certo ponto, ele observou, ele obedeceu, ele cumpriu o voto de nazireado, porém, depois chegou uma fase em que ele começou a desobedecer. Mas os pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis
esperados de paz para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve a fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que se deve andar. Mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Então tá aí, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, e Romanos capítulo 2, versículo 6 nos fala sobre isso aí, ok? Vamos ler rapidamente aqui Romanos 2,6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, a responsabilidade é pessoal. Pai não salva filho, filho não salva pai. Porém, existe responsabilidade dos filhos, dos pais, de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Porém, os filhos, depois que são adultos e já têm consciência, já conhecem o bem e o mal, eles são responsabilizados se não seguirem a orientação dos pais. E ainda que os pais não sejam também evangélicos ou não transmitam uma criação boa, mas os filhos, depois de adultos, serão responsabilizados também se não procurarem buscar a Deus ou buscar o Senhor. Ok? Então, prosseguindo. Outro assim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Está aí Gênesis capítulo 1, capítulo 4, melhor dizendo, né, do versículo 1 ao versículo 5. Então sabemos que Abel foi obediente e Caim foi rebelde, invejou seu irmão a ponto de matar seu próprio irmão. E, no entanto, tiveram a mesma educação de Adão e Eva. Tópico de número 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Subtópico 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer os inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Então está aí relatado, Juízes capítulo 15, versículo 15 e 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tima, o qual rasgou como que se rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Está aí em Juízes, capítulo 14, versículo 5 e 6. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Está aí Juízes, capítulo 6, do versículo 18 ao 22. Então, está bem claro, não podemos subestimar o inimigo. Precisamos nos encher do Espírito Santo, precisamos vigiar, precisamos obedecer à palavra de Deus para que tenhamos a proteção de Deus. Assim como está escrito lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Então isso quer dizer, sendo obediente e procurando fazer a vontade de Deus. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Subtópico de número 2, a presunção de Sansão. Isso quer dizer a arrogância de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Quer dizer, o seu próprio eu. Ok? Todos nós temos nosso livre-arbítrio, né? Nossas vontades. Então, precisamos subjugar essa vontade à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, este ego o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Então, aí está o perigo, não é? Jeremias,
capítulo 17, está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Então aí está o perigo. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Juízes 14, versículo 1 e Juízes 16, versículo 1. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, quer dizer, fiéis ao Senhor, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Então está aí Lucas, livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Subtópico de número 3. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes capítulo 16, do versículo 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele encontrou um terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Está em Juízes, capítulo 16, versículo 4. Isto é, Dalila, não é? Que era uma mulher filisteia. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Está aí, Provérbio capítulo 22, versículo 6. Ensinai seus filhos no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é compromisso, a função dos pais, procurar ensinar os filhos no caminho que se deve andar. Então, para isso, os pais precisam ser tementes a Deus, para ensinar seus filhos, passar para os seus filhos os ensinamentos da palavra de Deus. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Então está aí, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Prosseguindo, vamos lá para a conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Então isso quer dizer, essa lição está focando os detalhes mais importantes da vida de Sansão, para que tenhamos um norte, para que tenhamos uma ideia da coisa e tomar como exemplo para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares, para a igreja do Senhor e para todos aqueles que desejam triunfar, ser vitoriosos em Cristo Jesus. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor. E os próprios pais se rebelam contra Deus e contra os pais e contra os ensinamentos dos pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus abençoe sua família, te abençoe ricamente e abundantemente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso aí é muito importante, ok? Comente, compartilhe.
E na próxima semana, se o Senhor assim permitir, estaremos fazendo aí outra pré-aula que diz assim, o relacionamento entre nora e sogra. Então não percam, ensinamentos muito importantes. E amanhã, esteja na Escola Bíblica Dominical, assistindo presencialmente. O vídeo é muito bom, o vídeo de lições são muito bons, mas é importante, principalmente, que você vá para a Escola Bíblica Dominical, ok? Lá se tem mais tempo, se fazem perguntas, se dialoga mais, então se aprende, se dialoga mais e se aprende muito mais, ok? Então, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.